Olá, tudo bem? Eu sou Daiane Marichibiak, sou artista plástica e hoje estou aqui para falar de um assunto muito simples, mas de grande importância, sobre a limpeza dos nossos pincéis. Enfim, nossos pincéis são a nossa ferramenta de trabalho, é essencial que ele esteja sempre limpo, porque a tinta impregna no pincel. Quando nós compramos um pincel, ele já vem com uma camada de proteção, uma espécie de cola, uma proteção em volta das cerdas, para proteger, para que ele não fique aberto desse jeito que você está vendo aqui, ó. Tá? Então, antes de usá-lo, você vai lavar bem o seu pincel com água, sabão ou água e detergente. Se você, para retirar toda essa proteção que vem em volta, ao usar tinta acrílica, você já estará usando a água para limpar seu pincel durante o ato de pintar. Posterior a isso, o que você vai fazer? Você vai lavar o seu pincel da mesma maneira, com água e sabão ou água e detergente. Você vai passar o pincel delicadamente e vai secar, puxando sempre para frente. Depois disso, você vai deixar o seu pincel deitadinho em cima de um pano ou em cima de um papel toalha para que ele seque e os pelos não abram. Mas e se for tinta óleo? A mesma coisa, gente. Você vai passar com o mesmo detergente, o mesmo sabão, você vai cuidar para que os pelinhos, as cerdas não abram, né? Eu costumo falar para as minhas crianças que o pelinho do pincel é igual ao nosso cabelo. Se você vai fazer isso aqui, ele vai, né, abrir todo. Agora, se você passar com cuidado, ele vai ficar lisinho, tipo tá o meu hoje aqui. Então, sempre tem que ter o cuidado, tanto na hora de lavar, como na hora de secar. Não deixe o pincel com água, depois de usar, ou para cima ou para baixo, porque ele vai deteriorar essa partezinha aqui do pincel, a madeira, que pode enferrujar, aqui ele pode apodrecer. Então, faça essa dica de deixar o pincel deitadinho aqui. Ah, mas eu tô usando tinta óleo e a tinta óleo não sai direito, quero usar um solvente. Bom, outra dica então, se você for usar o solvente, escolha sempre um solvente que não tenha tanta toxicidade. Nós temos o Exsolve, que ele é mais neutro, mas você pode fazer isso aqui, ó. Você coloca o solvente dentro de um recipiente e dentro desse recipiente você faça isso aqui, ó. Meu marido fez, é de uma latinha de atum, você fura toda ela todinha e você vai colocar aqui embaixo do vidro, aqui dentro do vidro, né? Não embaixo, dentro do vidro. Aí você vai completar com o seu diluente e você vai lacrar bem o vidro. Gente, esse diluente ele vai durar muito tempo, desde que ele esteja bem fechado. O que acontece? Todo o pigmento, toda a sujeira vai aqui dentro, ó, vai ficar aqui embaixo. E ele vai decantando e vai ficando um solvente reutilizável. A gente está colaborando com o meio ambiente, né? Tá economizando, né? Que tá muito caro também e não vai ficar tão tóxico porque ele está lacradinho. Então, caso você queira usar o querosene, que a tinta realmente não está saindo do seu pincel, você vai passar. Isso aqui vai estar dentro da latinha, você vai passar, ó, delicadamente, como já falei. Aí você vai fazer o mesmo processo, solvente, água e sabão e deixar ele deitadinho aqui, ó, tá? Aí ele vai ficar com as cerdas, com os pelos sempre retinho. Ah, outra dica importante às vezes, os alunos, principalmente as crianças, eles chegam aqui com os pincéis tortinhos, tá mal acomodado dentro da maleta, enfim. Aí eles chegam aqui, tia Dani, perdi meu pincel. Não, você não perdeu o seu pincel. Você vai pegar, e eu costumo pegar sempre eu sempre tenho uma térmica de água quentinha, para fazer um chá, né, alguma coisa assim, enfim, né. Aí você vai mergulhar o seu pincel dentro dessa água quente e deixar ele em cima do velho paninho aqui, tá, gente? Então, ele vai voltar ao normal. A tinta, gente, ela impregna aqui, nessa parte aqui, ó. E se você não cuidar, se você não lavá-lo, sempre que você
que usar o seu pincel, ele vai estragar, não vai ter jeito. A tinta acrílica, ela seca muito rapidamente. Então, mesmo às vezes a gente está pintando e pega um pincel, pega outro e acaba não lavando, quando você vai pegar, ele já está com aquela película seca na ponta. Eu trabalho muito com tinta acrílica, então tem que ter um cuidado extra. O pincel, quando você utiliza a tinta a óleo, como você já de repente está usando um medium, tal, ele já está sempre umedecido. Claro que ele não vai secar na hora, mas se você terminar de pintar, dar aquela preguicinha e deixar ali aquele pincel sujo, fatalmente ele vai estragar, seja na tinta a óleo ou na tinta acrílica, porque a tinta impregna. Vocês já não tiveram aquele pincel que parece que a ponta tá macia e aqui dentro tá seco, duro? Não tem o que fazer, gente. Não adianta querer colocar em thinner e tá, ele vai sair a tinta, mas seu pincel também já foi. Então, o cuidado é durante o uso e após o uso, tá? Aí você terá um pincel para longa data. Até eu deixei um pincel aqui que eu estava usando a semana passada e assim, eu pinto nos intervalos de aula e depois que eu não vou para casa à noite, então às vezes, né, acontece, gente, acontece. Acho que já aconteceu com todo mundo. Eu deixei essa trincha aqui, ó, que eu estava fazendo um quadro abstrato, e eu não lavei bem, sabe? A pessoa já passa né? Já não enxerga direito, a preguicinha junto, estraguei o pincel. Então é muito fácil de estragar, tá? Então, como eu falei, é o nosso material de trabalho e vamos cuidar. Certo, gente? Então, espero que tenha ajudado. Sei que é uma dica muito simples, mas é de grande valia para o nosso trabalho. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, chama Tia Dani Maria Chibiac. Um beijo, gente. Tenha um bom dia.